Olá, acho que eu gravei, né? E acabou não dando certo no Instagram, mas vamos por aqui. Bom dia a todos e a todas, meu nome é Dr. Marcelo Cipriano Nascimento. Bom, vamos lá apresentando. Bom, advogado, escritor, músico, professor de Direito Penal, Processo Penal, Direito Constitucional, ao passo que sou mestre pela Universidade Federal do Mato Grosso do Sul e segundo ano doutorado na mesma instituição, ao qual eu tenho a honra, fiz especialização pela Unesp em Direito Agrário, tá? Passei no exame 136 da CESP-UNB e venho com a pauta do tema, sou membro associado em cultura jurídica também. E que mais? E faço especialização agora em agosto em reforma tributária pela USP, em Ribeirão Preto, e também de inclusão criminal em Ribeirão Preto. Prazer a todos e a todas, já me apresentei. Vamos que vamos. Gente, a pauta do tema em discussão para nós, dentro da seara da ciência jurídica, que nos traz bastante preocupação, é a questão de quais são os perigos norteadores de compras online. Eu sempre falo para as pessoas que toda ciência jurídica ela vai acompanhar inúmeras disciplinas, ok? Dentre as disciplinas, nós temos o Código do Consumidor, nós temos a Constituição Federal, nós temos o Código Civil, nós temos o Código Penal, nós temos o que? As leis que amparam, tá joia? Os órgãos de proteção, o PROCON, órgãos administrativos, não confundam. Bom, aqui quando nós tratamos da questão de compras online, o que diferencia uma compra física de uma compra virtual? Vamos lá, em primeiro lugar. Em direito, bota-se sempre na cabeça, pessoal, não decore leis. As leis não foram feitas para serem decoradas, elas são feitas para serem entendidas. Uma das grandes preocupações que nós estamos vendo dentro do ordenamento jurídico são essas modificações e transições entre poder legislativo, executivo e judiciário com relação às novas vigências que vão entrando em vigor, que vão cada vez mais assolando não só a questão do consumidor, mas como cidadão como um todo, ok? Porque embora no preâmbulo da Constituição Federal nós temos a palavra questão que nós somos detentores do poder, nós sabemos que isso não é verídico. E nossa Constituição Federal ela não é promulgada, mas sim outorgada. Então, o que? Nós temos limitações objetivas e subjetivas dentro do direito, principalmente quando nós temos o artigo 5º da Constituição Federal, Direitos e Garantias Fundamentais, ao qual eu passo que nossos direitos não são absolutos, eles são relativizados. Ok? Tá joia? Então, quando nós temos compras físicas e compras virtuais, o que nos remete? Nos remete o quê? Que há esses avanços tecnológicos também com relação às compras virtuais, nos traz o quê? Uma sensação de comodidade. É o comodismo de você não ter necessidade de estar deslocando de um local para o outro. De sua casa, do seu trabalho, até chegar em uma loja. Então você vai pela internet e acaba efetuando uma compra. Quais são os grandes perigos? Que é a diferença da compra física e que você está vendo o produto ali, quando você vai numa loja física. Você vendo o produto é a mesma coisa, só que ela tem um plus a mais. Quando você vê o produto. E quando você vê o produto, de imediato você não vai encontrar talvez nenhum vício. A mesma coisa aqui, mas o vício aqui na compra virtual já é diferente.
Na compra virtual, o vício pode ser apresentado desde quando você passa o seu cartão de débito, crédito ou Pix. Geralmente prefere-se escolher sempre boleto, entendeu? Porque às vezes é bem melhor. Aliás, muito melhor você comprar por um boleto que você dá para você ver o quê? Todo o acompanhamento do CNPJ da loja. E todo o acompanhamento se a loja realmente ela existe no seu plano, ela espera a transparência. Porque nas compras online existem muitos sites que não são verídicos. E é onde que vem o quê? Essa duplicidade, essa falsidade, e que é onde acontecem os golpes, fraudes, entendeu? E acaba tendo o quê? Para o consumidor, na relação de hipossuficiência, uma certa, o quê? Uma certa engano, equívoco? Não, um crime. Acaba sendo o quê? Um estelionato. Porque a partir do momento que numa compra virtual você entra numa loja, quem nunca viu leilões da Receita de aparelhos eletrônicos abaixo do preço? Mas confie sempre quando tem promoções ou quando existem essas situações. Por exemplo, um aparelho chegar a custar em torno de 6 mil e cair para 380. Jamais a Receita Federal faria algo dessa, ok? Tem que ser inscrito primeiro para depois dar o lance. Não é bem assim. Já quando você vai numa loja física, na loja física é totalmente diferente. Você está vendo o produto, mas não é porque você está vendo o produto que também pode acontecer o quê? Na loja física, eu sempre falo para as pessoas que, dentro do direito, procure sempre uma das funções essenciais da justiça, que seria a advocacia, Ministério Público, Defensoria e Advocacia Geral da União, tá ok? Que são o quê? Autônomos e independentes entre si. Então, a função essencial da justiça, a advocacia, que deve ter muito respaldo e respeito e empatia, quando você for conversar com o teu cliente, use linguajar não juridiquês. Use linguajar em que o cliente saiba e compreenda aquilo que ele está praticamente te exteriorizando, te materializando com os elementos que ele trouxe para dentro do seu estabelecimento empresarial ou ramo da advocacia, ok? Então, o que acontece? Essas vendas online, ela tem um crescimento exorbitante em todo mundo. Então, ao passo que, além dela permitir que os compradores comparem preços em diferentes sites de forma bem constante e rápida, o que acontece? Ela oferece o que eu falei dessa comodidade de você sair da sua casa para poder, entendeu, fazer uma compra tranquila, sem precisar de estar deslocando. Mas será que isso realmente não pode dar uma dor de cabeça para o consumidor? Na relação entre o consumidor, é uma relação de hipossuficiência? Talvez sim, como talvez não. Então, o que acontece? Com relação a essa questão de comodismo entre os usuários, recebem os produtos no conforto das suas próprias residências, um ambiente laborativo, mas nem sempre isso pode ser algo que não te dê dor de cabeça. Porque, de acordo com alguns especialistas, o que acontece? O comércio deve crescer praticamente 15% em 2018, cresceu praticamente muito mais que isso. E a previsão de faturamento neste período seria mais ou menos nada do que menos de 69 bilhões. Imagina isso com uma expectativa de mais de 220 milhões de pedidos de lojas virtuais. Então, onde que tem que tomar cuidado com a compra dessas lojas virtuais?
Porque apesar desses números serem considerados positivos, nós temos um grande problema também. Muitas pessoas acabam passando maus bocados em decorrência do que? Com esses tipos de compras virtuais. Em decorrência do fraude, do golpe, em decorrência do que? Da entrega, o tipo de entrega, os códigos de rastreamento, formas de pagamento, como eu havia falado, cuidado com promoções na internet, páginas que não são verídicas, sempre consulte o Reclame Aqui para ver se a loja é idônea, pesquise o CNPJ para ver se realmente existe, se há a existência ou não da loja. Não compre coisas usadas que não tiver pelo menos nota fiscal, que tem uma garantia para você poder reclamar. Procure o órgão administrativo, PROCON, nos casos, para depois você adentrar no Poder Judiciário. Então, por isso eu sempre falo, a balança da justiça, ela não é cega, ela é imparcial para os dois lados. Se você provoca o Poder Judiciário, você tem que ter elementos de prova. Então, por exemplo, quais são esses elementos de prova? Os elementos de prova, geralmente, numa ação de cunho consumerista, eu sempre faço aquilo que eu sempre comentei, um nexo de causalidade entre o Código Civil, Constituição Federal, Código de Consumidor, na parte instrumental, processual penal, processual civil também, tá? Porque vai depender da situação. Então, jamais você pega e traz situações, por exemplo, eu compro um aparelho numa loja virtual e de repente, passa um tempo, existem os chamados vícios redibitórios que com o tempo você vai observar e de repente o aparelho ele explode. O que acontece aqui? Pode surgir o que? Ferir uma integridade física de alguém, ela não é. Assim como há perigo na venda de carros. Por isso que nós sempre temos que tomar cuidado com aquilo que vamos celebrar, contratos. Porque se você não vê a lisura contratual, não entende as cláusulas que estão ali, procure um especialista que entenda, seja humilde e admite que não sabe. Porque não tem coisa pior, principalmente a dor de cabeça que leva em compras online. Porque nas compras online, no começo, tudo é uma mil maravilha. Por isso que eu faço essa distinção entre loja física e loja virtual. Na loja física, você olha o produto, mas você não sabe se aquele produto veio ou não com defeito. Por isso que eu sempre falo, gente, venda casada é terminantemente proibida no direito, ok? Compre, por exemplo, um celular e o relógio vem junto. Você não compra um livro e ganha um combo disso. Não é permitido em direito, ok? Mesma coisa, garantia estendida. Na garantia estendida você vai ter a proteção. Só é permitido se o vendedor, o consumidor, consentir. Isso que eu estou falando nas lojas físicas. Garantia de furto e roubo, a mesma coisa. Furto e roubo, a mesma coisa também, viu? Só se o consumidor permitir. E sempre exige a nota fiscal e o contrato.
porque só assim que você pode pleitear depois na parte da administração pública, no caso seria os órgãos de proteção ao consumidor, ok? E depois na parte do Poder Judiciário, porque tem a notificação pelos órgãos de proteção ao consumidor, e depois vem a contra-notificação da loja. Se caso não há uma audiência de conciliação ali, nasce para o poder, para o consumidor adentrar com os elementos de prova no Poder Judiciário. Por isso que eu falo, o Poder Judiciário, na balança da justiça, ela não é cega. Ela é cega para quem realmente não procure os direitos de forma correta e no prazo adequado. Então, muitas pessoas acabam tendo esse problema dentro da justiça e existe, sim, certas morosidades. Com relação já às compras denominadas compras virtuais, pessoal, tome cuidado com propagandas onde tem artistas que vendem produtos. Acaba, por exemplo, você acaba observando certas situações que não coadunam com uma realidade, porque assim, dentro da ciência jurídica, juridiquês, os elementos de prova, você fala de maneira clara, concisa e objetiva. Não quer utilizando termos em linguagem jurídica, não porque eu sou escritor, sou advogado, sou mestre, doutorando, entendeu? Membro associado da cultura jurídica, escrevo capítulos de obras de livro também, junto em parceria com outros professores. Estou aí já iniciando outra atualização de reforma tributária e fusão criminal. Eu falo o seguinte: sempre especialize, pessoal. Nunca fique parado no tempo. O direito ele vai acompanhando. Embora tenha o atemporal como temporal, no caso específico, em questões dos riscos dessas compras online, quais são os maiores riscos que nós temos? Basicamente, os riscos mais comuns ao fazer essas compras online, o que é os dados de cartão de crédito e conta bancária. E o que acontece? O não recebimento do produto, o recebimento de produto falso ou até mesmo usados. Esse é um dos grandes. E o outro problema também maior também é o quê? Cartão de aproximação e o denominado PIX, chave PIX. Principalmente quando você dá a chave PIX, é o quê? É o número de telefone do celular. Assim que você, efetua, talvez você não sabe se a maquininha que está ali é a maquininha realmente que é a loja. Procure sempre, quando for fazer PIX, olhe antes o que? A idoneidade na loja. Não reclame aqui. Ou em outros órgãos também, viu? E CNPJ é principal, é base de você ver o CNPJ onde você está comprando, para não ter problema lá atrás no futuro. Então, uma das coisas mais comuns que os criminosos acabam utilizando esse vale é do que? Dos cartões de crédito, conta bancária, que é por meio do que? De phishing. E o que é isso? Que ele é uma técnica, na verdade, o quê? De fraude que acontece em geral em sites. E essa forma de phishing que acontece nos fraudes nos sites, ele acaba sendo o quê? Ou e-mails falsos que se passam por empresas. Quem nunca recebeu por e-mail? Abre o link aqui. Empresas famosas, passa por empresas X ou YH, entendeu? Por aí. E de repente o que? O mais comum é conteúdos com phishing que ofereçam promoções de forma totalmente absurda, que não tem discrepância nenhuma. Então, o que acontece? Onde leva o consumidor que de forma sem informação, totalmente desinformado, a fazer o quê? Não perceber que aquela página que imita a empresa, ela tem uma certa pseudo-veracidade. Nessa pseudo-veracidade, o que acontece aqui? Que, na verdade, é controlado por quê?
por delinquentes criminosos que, ao realizar a compra, esses delinquentes acabam que recebem os dados da vítima, ao qual passo que podem então utilizar os seus devidos cartões de crédito ou até mesmo fazer transferências bancárias e a pessoa não entender. Então, aquele princípio que nós temos da não excusa do cumprimento da lei não é bem assim em todas as esferas. Seja era esfera criminal, esfera civil, esfera administrativa, esfera tributária, esfera ambiental e outras áreas das ciências jurídicas, ok? Então, o que acontece? Tome cuidado sempre daqueles produtos que nunca são entregues com mercadorias falsas. Por quê? Porque quando existe uma estratégia comum, é o quê? Que os criminosos acabam tendo uma criação de sites fraudulentos. E nesses sites fraudulentos que não entregam as mercadorias, a vítima efetua o pagamento. E ao efetuar o pagamento, mas não recebe aquele determinado produto após a realização de efetuar o pagamento. E o que acontece nessa situação na seara dentro do direito, não só penal, civil, consumidor e instrumental, que é a parte processual, ok? Processual civil, processual penal e vamos que vamos. E o que acontece aí? Além da vítima cair nesse golpe, achando que aquela página é verídica de determinada loja, nos termos virtuais, o que acontece? O produto usado, falsificado, muitas vezes, ele não tem nem utilidade para nada. Então, por isso que tem que tomar muito cuidado com os riscos que pode ser oferecido quando você abre um link e acredita, por exemplo, que aquele produto naquele preço é aquele determinado valor. Lembra que eu comentei, por exemplo, na Receita Federal, quando existe algum aparelho que abaixou do preço, não existe. No site da Receita tem que ter o quê? Tem que ter um cadastro, e nesse cadastro não existe nenhum aparelho, qualquer que seja eletrônico, num preço estimado a 200, 300 reais. Isso é um golpe, é um fraude, em que é muito corriqueiro no dia a dia. Então, sempre tome cuidado quando vai comprar algo usado também. Outra coisa também, uma história que é até engraçada, quem nunca viu uma história muito bizarra que comprou um celular e recebeu um tijolo no lugar? Gente, tem muito isso, acontece muito isso. Mas por que acontece essas situações que não vão ter esse guarda, esse nexo de causalidade? Porque, na verdade, as normas do consumidor não foram feitas para o cidadão. Foi feito para quem? Para o próprio Poder Legislativo, Judiciário e Executivo. Menos o cidadão, em decorrência do juridiquês. E a situação do juridiquês é muito complicado. Por que eu falo isso para vocês? Que é complicado? Porque como você vai chegar, por exemplo, assim, olha, desculpa, aqui está assim, 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 e o linguajar. A gente não utiliza linguajar jurídico, não. Linguajar jurídico é uma linguajar que você vai utilizar quando você vai exteriorizar isso num papel e digitalizar e transformar no início de uma ação. Conversa com o teu cliente de forma clara e objetiva, sem utilizar normas cultas do direito, ok? Então, o que acontece? Como que evita cair nesses golpes que muito acontece dentro nessa era digital? Por isso que eu falo, lojas físicas, lojas virtuais. Cuidado, às vezes existem cópias
muito bem elaboradas de banco, de lojas que vocês conhecem e acaba entrando no link, naquele link que entra já rouba seus dados. Para evitar esses golpes na internet, rapaziada, como é que vamos evitar esses golpes? O usuário deve ter alguns cuidados essenciais e basilares. Um dos primeiros deles é, sem dúvida, desconfiar. Desconfiar no quê, na verdade? Nas promoções mirabolantes, é o que mais tem. Por exemplo, compra um aparelho eletrônico por 50% de desconto. Isso não existe. Isso é uma falsa percepção de uma realidade. Não é bem desse jeito. Tem o que? A taxação, a tributação, não é bem assim. E outra coisa, você pode estar levando a um erro. A um erro em que você talvez possa estar comprando gado por lebre, ou vice-versa, depende da situação. E outra situação também, evitando abrir a neve de e-mails duvidosos, chamados spams. Quando você abre a sua caixa de entrada do e-mail, não tem aqueles spam com promoção relâmpago. Cuidado com promoções relâmpago, não é bem assim não. Propagandas enganosas, cuidado. Publicidade enganosa, isso é crime. Crime é previsto no Código de Consumidor e também é previsto também no Código de Defesa do Consumidor e também na Constituição Federal. E existem também crimes contra a economia popular também. Então tem que tomar cuidado. Em tudo que for fazer tem que tomar cuidado. Então as pessoas hoje em dia acreditam nessa falsa percepção da realidade. Nem tudo que você vê na internet é verídico. Por isso que eu sou muito a favor da questão de digitais influencers começarem a colocar na mente das pessoas situações que não é realidade aquilo. Aquilo não é, na verdade, produtos que a gente sempre vê em publicidade, produtos que vai fazer você ficar assim, assim, assim. Não é desta forma que age. Não é dessa forma. Às vezes aquilo é uma propaganda enganosa em que a pessoa está ali, contrata alguma pessoa conhecida, ganha milhões de dinheiro para fazer a propaganda e não é verídico. Não há uma veracidade nenhuma, nenhuma comprovação científica daquilo. Então é onde que incorre numa questão de um estelionato, onde a pessoa acaba comprando em decorrente, mas porque para fulano deu certo, para mim não deu. Não é bem assim. Outra situação ainda, existe grande o quê? Sempre falei aqui, eu sempre falo para as pessoas que param na rua, alguma coisa assim. Gente, uma das coisas também, quando está naqueles arquivos maliciosos, olha, eles têm muito isso nos e-mails. Aí está lá, no seu computador, tablet, smartphone. E o que acontece? É fundamental pesquisar sobre a loja que deseja realizar a compra, como sites como Reclame Aqui, que dão indícios sobre a confiabilidade das empresas. Pesquise sempre no Reclame Aqui, que é ali que você vai ver se realmente existe a idoneidade daquela empresa. Então você sabe como é que faz o cadastro certinho e vê. Por isso que eu falo que a forma de boleto, quando você pega um boleto e não paga, você não tem obrigação nenhuma ainda. Você não assinou nenhum contrato de adesão, nem nada, você não tem obrigação nenhuma. Então você investiga, tem esse poder investigativo para poder ver se realmente há veracidade ou não dessas lojas que acabam sendo caixa de spams, imitando, entendeu? Lojas conhecidas e que depois acabam não respondendo no Reclame Aqui e gerando dor de cabeça para os consumidores. E ainda outros indicadores bem relevantes que seria a hora de checar a idoneidade dessa loja virtual, rapaziada. Por quê? Porque a presença de serviço de atendimento ao consumidor, endereço, telefone. Já reparou que quando você entra no site, ele te remete já pelo WhatsApp? Aí é onde você tem que tomar cuidado, são dados sensíveis que você vai passar para o seu celular, para uma máquina, para uma pessoa
que não é uma pessoa que... Lógico que existe uma pessoa física, mas são o quê? Os WhatsApps comerciais da vida, não é não? Então, o que acontece? Aí, o atendimento ao consumidor, endereço, telefone, outra dica valiosa, verifica a loja virtual se ela disponibiliza o número do seu CNPJ. Esses são os grandes problemas e basilares importantíssimos de se ver. Verificação do CNPJ da loja virtual. Que com eles em mãos, vale a pena fazer uma pesquisa na Receita Federal. Antes de você fazer qualquer tipo de transação, pesquise o CNPJ na Receita Federal para ver se realmente aquela empresa virtual ela é idônea ou não. Se nas físicas já tem problemas com a Receita Federal, imagina em lojas virtuais. Esse é um dos grandes problemas. E vale lembrar também dessa questão de relação de confiabilidade, porque tem que ter a questão do que? Dessa relação simbolizando uma relação de uma harmonização entre o consumidor e o fornecedor. Porque a partir do momento que o princípio da boa-fé objetiva, ela deve ser uma boa-fé objetiva e subjetiva também. Então, a partir do momento em que há essa questão da falsificação de um site, um e-mail, um spam, o que pode desencadear para o cidadão? Ações, ação de obrigação de fazer, ação de obrigação de entregar coisa, bem fungível ou infungível, uma ação indenizatória por danos morais ou materiais. No caso, por exemplo, em que há em questões na parte criminal, uma situação, por exemplo, você compra um aparelho e de repente ele tem aquela garantia, você pode até fazer uma garantia para poder cobrir qualquer tipo de situação, mas aí depende de cada pessoa, para qual utilidade e se essas coberturas realmente elas vão estar embutidas nos contratos, por isso sempre guarde o contrato e as notas. E se de repente, por exemplo, você compra um eletrodoméstico e de repente esse eletrodoméstico explode e acaba pegando fogo na casa ou acaba acertando uma pessoa, a gente cai na onde? Na responsabilidade penal. Então, pessoal, o que eu quero dizer aqui nesse conteúdo que é o seguinte: no direito, seja ele direito constitucional, nós temos o quê? Na pirâmide de Kelsen, nós temos a Constituição Federal, leis complementares, leis ordinárias, leis delegadas, decretos, portarias, circulares, instrução normativa, nós temos medidas provisórias e por aí vai. Aí tem as jornadas, as jurisprudências, tem o que? Decisões entre o STF, STJ, tribunais. E o que acontece na função, que eu falo princípio, que dá a questão da harmonia, poder indissolúvel. Não tem nada de poder harmônico entre si, tá bom? Indissolúvel, que é a questão do poder legislativo, executivo e judiciário. Porque quando não chega no consenso em comum a entrada em vigor de uma lei, não temos o que preocupar com relação a essa situação, porque na verdade o que está acontecendo? Existe muita lacuna na lei. Quando fala sobre relação consumerista, o Código de Defesa do Consumidor, embora exista uma lei que estabeleça aquele sentido que é obrigatório a todas as empresas ter um Código de Defesa do Consumidor em seus estabelecimentos, ramos empresariais. Aí eu vou fazer a pergunta para vocês: qual é o vendedor ou dono da loja, da empresa, que conhece
os direitos do consumidor. Aí já nós temos já uma norma que, na verdade, ela está em desuso. Porque quando você vai fazer uma compra, esta compra você precisa ter o conhecimento. Se o vendedor não ter conhecimento, não adianta ele trazer o quê? Uma garantia estendida, uma garantia de furto e roubo. Você assina um contrato sem saber o que você está assinando. A lisura contratual que eu falo é a questão que o contrato ele tem que ser legível e sempre o que? Pensar antes de estar celebrando qualquer negócio jurídico relacionado ao Código de Defesa do Consumidor. Assim como quando eu falo em relação a carros, a mesma coisa. E também quando eu falei sobre vícios redibitórios, tem produtos que você vai conhecer, seja numa loja virtual ou numa loja física, o vício redibitório ele vai aparecer ao longo do tempo. Ele não vai aparecer da noite para o dia, esse vício. Às vezes pode ser que apareça aparentemente, esteticamente, o carro, o fogão, ou um celular, um tablet, um relógio, ou qualquer produto eletrônico, aparentemente ele está adequado para o uso, passa-se o tempo, se não há um mau uso daquilo que foi comprado, nós chamamos de vício redibitório, que com o tempo você vai notar que o que existe algum defeito. Por isso que temos que tomar cuidado em tudo que for celebrar. Então, todo contrato, desde um contrato de prestação de serviço, um contrato em que você vai, por exemplo, fazer uma compra numa loja, um contrato de compromisso de compra e venda, contrato de mútuo, de depósito e outros tipos contratuais, leia o contrato, peça para uma pessoa que entenda da ciência jurídica, lê todas as cláusulas contratuais. Que é nas cláusulas contratuais que você pode encontrar alguma brecha. Porque às vezes, lembra que eu comentei dos negócios jurídicos? Então, tem os defeitos dos negócios jurídicos, dolo, coação, fraude com terceiros, credores, desculpa, simulação, erro. Então, o que acontece? Temos que tomar cuidado também com relação na esfera do Código de Defesa do Consumidor. Porque quando você vai no PROCON, ele é um órgão administrativo. Ali você vai fazer o quê? Vai noticiar uma situação, vai narrar os fatos. Nesses fatos, terão o quê? Você vai ter que ter indícios do quê? De provas, elementos de provas. E esses elementos de prova, eles vão estar na onde? Através dos seus dados, como, por exemplo, uma nota fiscal, um contrato, o que aconteceu, narrar de forma clara, concisa e objetiva, para que o representante do órgão administrativo, do PROCON, ele apresente depois o que? Notifica a empresa para poder ter o prazo para responder sobre aquela situação. Você pode morrer uma tipo de situação contratual sem necessidade de estar utilizando o poder judiciário, só o poder administrativo, entendeu? Então, o poder administrativo ali em si, com o consentimento aqui, já pode nascer já o quê? Uma extinção sem necessitar da provocação do poder judiciário. Então, por isso que a maioria das pessoas, o que acontece, acaba fazendo o quê? Acaba tendo esses erros, esses equívocos. Por quê?
porque acaba tomando meio que certo, sim, a escusa do cumprimento da lei. Mas, independente de termos o princípio do escusa do cumprimento da lei, o que acontece com essa questão da escusa do cumprimento da lei? O que mais acontece não é só a questão de, mas será que realmente vale a pena, não vale a pena? Será que se eu comprar de forma virtual, essa comodidade ela é melhor? Gente, tanto na forma, por exemplo, de compras online, como na forma de compra física na loja, seja na loja online, sempre tem que tomar cuidado com o que eu sempre falo em direito criminal deveria estar sempre que na fase do intercrimes, que é a fase da cogitação, preparação, atos executórios e exaurimento. A mesma coisa acontece quando vai celebrar qualquer tipo de contrato. Então, quando nós falamos sobre a questão de direito do consumidor, seja ele uma compra física, uma loja física, uma loja virtual, a comodidade pode ser a mesma, porque na comodidade de uma loja física, você pode ter uma comodidade quando alguém te induz a assinar algo, entendeu? Totalmente, você acaba o quê? Ficando empolgado e acaba assinando, por exemplo, uma garantia estendida de não sei quanto tempo, uma garantia de curto roubo de não sei quanto tempo, e quando você vai tentar solucionar o problema, você não tem nenhum respaldo de onde comprou. Agora, já nas lojas virtuais, aqui que é o problema dos crimes cibernéticos. Por isso que eu falo, pessoal, quem tem aparelho eletrônico, redes públicas, Wi-Fi público, nunca faça transações em locais públicos, onde a senha é aberta, a internet, a rede é aberta, cuidado, é perigoso. Então, e quem tem aparelho eletrônico, desliga Wi-Fi, Bluetooth, põe no modo avião, porque o quê? Não tem como hackers descobrir suas senhas. Então, os crimes cibernéticos hoje estão cada vez mais aumentando no país, porque é mais fácil. É mais fácil a questão da não identificação do seu ID. Então, o que acontece? Quando identifica, você tem seus dados sensíveis, como sempre, CPF, RG, questões bancárias, pode reparar que quando você vai numa loja virtual, você abre o link e já cai no WhatsApp. Cuidado, entendeu? Por quê? Porque quando já cai no WhatsApp, você não vai estar conversando ali com um robô monitorado. Mas ao passo que esse robô monitorado, pode acontecer do quê? Você dá dados, conteúdos sensíveis, e aonde que é a efetivação da compra. E essa efetivação da compra, o que acontece nela? Nessa efetivação da compra, a pessoa vai lá e acaba celebrando um contrato, acaba dando informações, e geralmente não são lojas idôneas. Por isso que no Reclame Aqui, eu falo que no Reclame Aqui, ele é um ponto, uma peça-chave para te dar um norte para você saber se realmente aquele site é idôneo ou não. Então, muitas pessoas, quando vai comprar, acaba caindo nesses erros, nesses riscos, porque os riscos das compras online, elas vão o quê? Incluírem roubo de identidade, lojas online falsas, como eu havia mencionado, além das questões dessas lojas, dados não criptografados, temos a questão de violações de dados, temos a questão de análises falsas, aplicativos falsos, o que mais tem? Wi-Fi sem proteção, que eu falei, Wi-Fi em redes públicas abertas, tomem bastante cuidado. Adware,
também é de ver, são anúncios indesejados que aparecem na tela enquanto navega na internet. É uma das formas de tentar invadir os seus dados também. Os phishing, que eu acabei de falar também, que envolve o envio por golpistas de e-mails falsos que aparentam ser de um lojista autêntico, entendeu? Os famosos phishing, entendeu? Então eles acabam que aparentemente são aqueles e-mails desses que você não desconfia, que parece ser um lojista autêntico. Esses e-mails normalmente acaba contendo um anexo. E esse anexo, o link desenvolvido para enganar o destinatário e fazer com que ele clique no link. Ele vai clicar no link, o que vai acontecer? Clicando no link, ele vai gerar uma infecção por malware. Então é onde que vem os perigos dessas compras virtuais. A caixa de spam, vai ter uma caixa de spam, às vezes aqueles sites promocionais. E é comprar online de forma segura. Bom, como comprar online de forma segura? Nós temos que considerar primeiro esses riscos e seria justo perguntar como comprar de forma online e de maneira segura. Quais são esses requisitos que nós podemos ter uma segurança jurídica para poder estar comprando? Para a maior parte, sim, pode comprar online uma atividade segura. Os indivíduos, ou às vezes pode acontecer, entre si tem o hábito de navegar na internet e de comprar online que pode torná-la assim segura. Isso vai depender muito da vontade, da cognição cognitiva, subjetiva do agente. Porque eu falo assim, que às vezes você pode achar que está fazendo uma compra segura, mas nós temos várias situações lá atrás que podem tornar-se um link não seguro, que pode o quê? Roubar os dados. Agora temos várias reformas na Lei Geral de Proteção de Dados. O que acontece? Nem sempre a compra possa ser considerada de forma segura. E elas, independente de você saber como identificar o e-mail phishing, como é que você vai identificar um e-mail de phishing? Como? Você não for especialista em determinada área. Eles precisam que você use senhas fracas. Você usar uma senha fraca é a coisa mais fácil que de estar stalkeando e hackeando o seu e-mail e os seus dados, conteúdos sensíveis, não é? Então, o que acontece? Ao menos o nome do usuário de senha em todas as suas contas online. Então, a maioria dos delinquentes acabam que eles vão usar uma Wi-Fi, uma rede pública, entendeu? Vão fazer um login em contas privadas e esse login em contas privadas acaba acontecendo o quê? Essencialmente, eles vão depender de você, que é o consumidor, e ao passo que não seguir as práticas recomendadas de segurança cibernética. Então, toda vez que você clica no site em que aparece no seu e-mail e abre um link, você já está sujeito a estar abrindo a sua identidade para o delinquente. Por isso que os crimes virtuais estão cada vez mais sendo praticados, por isso que os golpes cibernéticos estão aí e acabam não tendo uma certa monitoração. E nós temos que monitorar aquilo que nós vamos comprar. Por isso que a grande diferença entre uma loja física e uma loja virtual, prefira a loja física. Ah, mas a loja virtual lá tem essa comodidade mais prática. Não. As duas também. Pode ser que tenha essa comodidade, não comodidade como todo mundo pensa. Que às vezes você pode ter uma comodidade aqui, mas na verdade, na virtual ou na física, existe o quê? Se você celebra um negócio, ao mesmo tempo você tem prazo, você não quer, 7 dias para devolução do produto, dependendo. Então é onde que sempre procure um especialista. Não vai assinando qualquer tipo de contrato,
Porque todo contrato ele vai guardar um nexo de causalidade. E tem que também existir o quê? Observar as cláusulas contratuais. E nessas cláusulas contratuais pode ser que existem cláusulas que acabam tendo que uma certa discrepância e não há uma boa fé objetiva e subjetiva entre as duas partes, contratante e contratado. Então isso daí, essa relação, ela tem que guardar um nexo de uma relação de equilíbrio e harmonização. O mesmo acontece no Código de Defesa do Consumidor. Embora exista essa relação de hipossuficiência, nós temos sempre por em mente o quê? Que o consumidor não é que ele tem uma relação de ser mais fraco do que quem é o empresário ou quem é o dono da loja. O grande problema é o quê? É a questão da falsa realidade que os meios de publicidade trazem para o consumidor, essa comodidade de estar trazendo certas situações em que uma compra online nem sempre é mais segura do que uma compra física, ou vice-versa na compra física também. Então, as lisuras contratuais, seja qualquer tipo de contrato, porque no ordenamento brasileiro jurídico não são só aqueles contratos que eu mencionei no LinkedIn, tem outros contratos também. Mas, por exemplo, no CDC existe a norma, mas também existe o quê? O descompasso quando há alguma coisa. O quê? Quando há um direito que é ferido na sua integridade física, psicológica, material e outros direitos a mais. Por isso que a tutela, existem tutelas pelo Ministério Público, nós chamamos do quê? Direito difuso e coletivo. Quando atinge, entendeu, um determinado grupo de pessoas ou inúmeros grupos de pessoas. Isso acontece muito quando há compra de carros. Lembra quando a compra de carro e vem a propaganda que tal carro, a numeração assim, deverá ser trocada a placa? Então ali pode ter uma tutela ali em que o Ministério Público ele vai agir na sua função essencial à justiça. O mesmo passo que acontece quanto na compra segura, na compra virtual ou na compra física. Então, o que acontece que tem que verificar? As verificações dos sites nas compras virtuais, primeiramente, verifica o certificado SSL. O que significa isso? O SLS é o Security Socket Layer. O que significa isso? Ele é uma identificação que é seguro comprar em um site. Essencialmente é um método de criptografia que os sites que solicitam informações sensíveis e ao passo que ou pessoais, como detalhes de cartão de crédito, deveriam ter para verificar se no site de compras ele online tem um certificado SSL atualizado. E nesse certificado atualizado, o que acontece aqui? Nós devemos procurar um ícone cadeado de barra URL do navegador ou verificar se o URL começa com HTTPS, o S significa seguro. Lembre-se, HTTPS, e o significa o S seguro. Então, quando vem o SSL, a verificação do certificado SSL, que é o Security Socket Layer, ele é o que é uma indicação que é seguro comprar em um site. Lembre-se bem disso. SSL. Outra coisa, procura uma declaração de privacidade. Por que declaração de privacidade? Porque numa política de privacidade ela vai explicando como a empresa coleta e usa todo esse
armazenamento de dados confidenciais do consumidor ou cliente. Embora seja aqui para o compasso que as leis praticamente existe regulamentação, elas variam isso ao mundo inteiro. Então, por exemplo, existem lojistas online autênticos que deveriam ter uma declaração de privacidade explícita e coisa que não tem. Se não tiver isso, poderá ser uma bandeira vermelha. Então, nem sempre todas as lojas, seja no Brasil, seja em outros países, tenham credibilidade. Isso tem que tomar muito cuidado. E nós temos que ficar sempre longe de negócios que aparenta ser muito bons para ser verdade. Aquele ditado que eu tinha comentado do tijolo, né? Acho que não deu para gravar depois ali, mas a pessoa vai lá e compra e recebe um tijolo. Até chega a ser uma ironia, né? Então, por exemplo, lojistas legítimos normalmente terão um número de telefone e um endereço visíveis no cabeçalho ou no rodapé. Se não tiver certeza de que a loja é autêntica, uma forma de verificar copiando e colando os detalhes de endereço. Então você vai colar o detalhe do endereço. Assim que você fizer copiar, colar o detalhe do endereço, o que você vai estar criando? Um mecanismo de pesquisa para verificar se a localização ela é válida. Vendedores fajutos, o que eles fazem? Não fornecerão ou usarão um endereço falso. Então sempre copia aquele endereço e o número para ver se realmente vai bater. Porque nunca tome sempre cuidado com essas dicas. E procure também erros, que é até feio falar erros de gramática, de ortografia. Existem muitas marcas de reputação, normalmente procura garantir que o texto e a imagem de seu site sejam de boa qualidade. Mas, porém, se um site estiver mal escrito, que é o que mais acontece corriqueiramente, e ao mesmo tempo também quando tiver muito erro de ortografia ou gramática, poderá indicar com exatidão, que o vendedor não é legítimo, ou seja, outras bandeiras podem incluir imagens de baixa qualidade política, de não devolução, a impossibilidade de fazer comentários e análises. Olha, até o erro gramatical e ortográfico roga uma compra online e também numa compra física também, viu? E outra coisa, verifica-se também a aceitação de cartão de crédito, que eu nunca vi que tem a questão de lojas não aceitar cartão de crédito ou até cheque na mesma praça, tá? Nunca vi uma situação dessa, que ainda não saiu do ordenamento jurídico um título executivo de cheque, tá joia? Porque os cartões de crédito estão formas mais seguras de fazer transação online. Ele pode ser sim. Um cartão de crédito é uma forma segura de fazer compras online, mas ao passo que, já que é fácil para os emissores de cartão reembolsar o dinheiro pedido quando existe alguma fraude, é mais fácil de ser reembolsado. Sites que não aceitam pagamentos em cartão de crédito podem ser preocupantes. Sites onde pede Pix, entendeu? É preocupante e alarmante, porque são mais difíceis que sites fraudulentos, seja pago pela empresa de cartão de crédito. Então tem sites que não aceitam algumas bandeiras. Então por isso que eu falo, cuidado com sites que não aceitam cartão de crédito. Porque sabe que no cartão você pode pedir o estorno do valor que foi passado. Então tem que tomar muito cuidado com esses apontamentos. E outra situação também é a questão de análise online. Então, por exemplo, ainda que a análise possa ser falsa, continua sendo útil olhar o padrão geral da análise dos clientes ao fazer as compras online. Os sites de análise confiáveis, o que acontece? Nesses sites de análise confiáveis,
podem até ajudar a determinar o quanto legítimo é um lojista, o que outros clientes acham antes de você realizar a compra. Por isso que eu falo da questão do reclame aqui. Então, o reclame aqui, ele acaba sendo um norte para você ver realmente se há a existência ou não daquela loja, se a reputação daquela loja ela é verdadeira. Por isso que quando você vai fazer uma compra, seja virtual, uma compra física, preste bastante atenção naquilo que você está celebrando. Ok? Ficou claro? E sempre procurar um especialista e nunca assinar sem ter a presença de uma pessoa que conheça as cláusulas, que conheça o juridiquês. Tem muito fica utilizando o juridiquês dentro das profissões, não tem argumento, porque geralmente você pode estar tratando de pessoas leigas que desconhecem o direito. Quando desconhece o direito, embora ninguém se excusa ao cumprimento da lei, o mais importante, basilar, é você fazer com que torne fácil aquela situação, aquele negócio jurídico a ser celebrado. Quando o negócio jurídico a ser celebrado, ele vai ter esse grau de o quê? De isonomia entre o que a pessoa leiga no direito com uma pessoa que vai entender as cláusulas contratuais, torna-se esse princípio da harmonização, onde não incorre no erro assim ao celebrar o negócio. Entenderam? Prazer, essa é uma das matérias que eu ia falar sobre compras virtuais e compras em lojas físicas ou virtuais. Uma boa tarde a todos e a todas.